decorrer até o ano que vem, até o fim do primeiro semestre de 2020. Hoje é o nosso terceiro dia de atividades. Nós tivemos no primeiro dia, no dia 2, a abertura com a leitura cênica do texto Prova de Fogo, da professora de Castro, sobre os acontecimentos fundamentais de 1968, no Anfiteatro Camargo Guarnieri, na segunda-feira, dia 2. Ontem nós tivemos uma série de atividades no prédio da Administração Central, que foi a inauguração da Galeria Os Fundadores, da Galeria Os Professores Eméritos, dos espaços de memória, as casas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e as casas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que retrata a trajetória de quase 70 anos da Faculdade de Filosofia, dos seus espaços físicos até se instalar definitivamente na cidade universitária. Tivemos um colóquio sobre intitulado Ciência, Cultura e Universidade, legado da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, da Filosofia, Ciências e Letras, do 1964 1969. E hoje encerramos esta primeira etapa com a inauguração, com a conferência inaugural de uma série que vai se estender até o ano que vem, que é a série Afinal, para que servem hoje as ciências humanas. Antes de darmos início a essa atividade, nós vamos exibir um breve vídeo intitulado Patrimônio Inestimável sobre a Faculdade de Filosofia. Se apagar a luz, por favor. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Patrimônio inestimável. Da criação de uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e de sua junção com as tradicionais escolas de formação profissional já existentes, foi criada, em 1934, a Universidade de São Paulo, USP. Concebida como célula máter para dar corpo ao moderno espírito universitário da USP, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras era composta originalmente por 3 seções. Filosofia, englobando também a cadeira de Psicologia, Ciências, subdividida em Ciências Matemáticas, Ciências Físicas, Ciências Químicas, Ciências Naturais, Biologia, Botânica, Fisiologia, Zoologia, Mineralogia e Geologia, Geografia e História, Ciências Sociais e Políticas, e Letras, Clássicas e Português e Línguas Estrangeiras. O Instituto de Educação, que havia sido instalado em 1933 e incorporado à USP em 1934, foi transformado, em 1938, na seção de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Após a Batalha da Rua Maria Antônia, em 1968, a faculdade foi violentamente desalojada de uma de suas mais emblemáticas sedes, no centro de São Paulo, e transferida às pressas para a cidade universitária. Com a reforma universitária de 1969, os cursos de Biociências, Física, Geociências, Matemática e Estatística, Química, Educação e Psicologia foram separados e constituíram-se em faculdades e institutos autônomos. Permanecendo com os cursos de Filosofia, Letras, Ciências Sociais, Geografia e História, a faculdade passou a chamar-se Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, cuja sigla é pronunciada carinhosamente como FEFELESH. Passadas mais de 8 décadas de sua criação, a FEFELESH hoje é gigante. Cerca de 18 mil alunos, sendo mais de 12 mil de graduação e pós-graduação e aproximadamente 6 mil de cultura e extensão. Mais de 200 pesquisadores de pós-doutorado, 400 docentes ativos, 300 funcionários e um dos mais importantes acervos acadêmicos do país, com cerca de 600 mil volumes na Biblioteca Florestan Fernandes. Premiada. Dos 9 cursos da USP avaliados entre os 50 melhores do mundo, 6 são da FEFELESH. Alunos e professores são constantemente contemplados com os principais prêmios científicos e literários do país. Internacional. Possui convênios com mais de 100 universidades nos 5 continentes. Inclusiva. Uma das primeiras unidades da USP a destinar vagas para candidatos do SISU. Respeitosa.
põe em pauta e em prática os direitos humanos, diversidade étnica, sexual, de gênero, religiosa, política e cultural respeitadas. Aberta. Oferece anualmente mais de 200 cursos e atividades de extensão universitária, abertos à comunidade externa, garantindo assim sua integração com a sociedade. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. 85 anos dedicados à pesquisa, ao conhecimento, à ciência, à cultura. Contribuição incomensurável, patrimônio inestimável, orgulho de ser Verteleste. Em 2019, as ciências humanas, a cultura e as artes sofreram violentos ataques e questionamentos sobre sua importância social e real necessidade do conhecimento e do sentido que elas criam. No ano em que completa 85 anos, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, a mais importante instituição de humanidades do país, lança uma série de conferências e debates sobre o papel e as contribuições dessa área para o desenvolvimento do país, que se estenderá até 2020, com a participação de várias personalidades das mais diversas linhas de pensamento, abrangendo um amplo espectro de reflexão. Essa série tem início hoje, ela se estenderá até junho de 2020, e com uma série de personalidades. O próximo encontro será em março, no início do ano letivo, com uma conferência do professor Renato Janine Ribeiro, e ela será encerrada, provavelmente em junho de 2020, com uma conferência do professor Fernando Henrique Cardoso, que gravou uma mensagem que nós vamos exibir agora, relacionado aos 85 anos da faculdade. O momento em que nós estamos comemorando, celebrando mesmo, os 85 anos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, como ela era chamada no passado, é preciso que nós nos recordemos da própria Universidade de São Paulo, que foi criada em 1934 com um propósito muito claro. Qual era? Primeiro, ciência. Segundo, participação na vida pública brasileira. As duas coisas. E podem ser contraditórias ou não, depende de como se faça as duas coisas. E é preciso que a Faculdade de Filosofia, a FEFELESH, como dizem hoje, entenda o seu papel. O seu papel não é só o importante, que é o papel do saber, mas também o papel de se comunicar, ter posição, de falar, de criar gerações novas. É desafiador. Eu tenho muita confiança. Eu venho de uma época em que nós ainda tínhamos a presença muito forte de professores estrangeiros na faculdade. Alguns davam aula na própria língua deles, não na nossa língua. Muitos davam aula na sua própria língua, e não na nossa. O fato de nós hoje podermos falar em português não é um atraso, é um avanço. Tem mais gente que tem capacidade de dar aulas falando a própria língua, o que não nos exime de conhecer as outras línguas. Eu acho que o desafio que a Faculdade de Filosofia tem hoje ainda é o desafio pelo qual a universidade foi fundada. Houve uma missão que foi ao exterior para recrutar os mais capazes para nos ensinarem como se faz ciência. Hoje nós temos capazes de não só fazer ciência, ter ao mesmo tempo uma visão do Brasil, da sociedade, tomar posição, olhar para o futuro. As coisas não são incompatíveis, desde que façam com seriedade, as duas coisas. A tomada de posição, assim como a produção científica. O que nós não podemos é deixar de lado a ciência. A ciência, a literatura, a cultura. Quando eu me refiro a ciência, não é no sentido estrito de só científica, aquilo que tem regras universais. Não. Também aquilo que é particular, a criatividade que há nas artes, que há na literatura, são muito importantes. É preciso fazer com que se comunique. Se eu aprendi alguma coisa, aqui no meu tempo, eu era amigo de professor de física, eu era amigo de professor de literatura, eu aprendia com eles. Então era importante haver essa comunicação, e ao mesmo tempo um forte sentimento que nós estamos servindo a um país que precisava da nossa ação direta, da nossa participação. Quantas vezes a congregação da Faculdade de Filosofia se manifestava, dizia ao povo e ao governo? Muitas vezes. Mas talvez não seja mais necessário isso, mas é necessário não perder de vista que nós formamos parte de um todo mais amplo. E a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras é uma espécie de resumo daquilo que foi a proposta da Universidade de São Paulo, que é de congregar
os vários ramos da cultura, da ciência, para que houvesse um pensamento que fosse capaz de levar adiante a transformação do Brasil. Continua sendo a mesma coisa. Eu espero que a gente continue cumprindo a tarefa essencial, que é a tarefa do conhecimento e da transmissão da nossa experiência com um sentimento de Brasil. Lembrando que o professor Fernando Henrique Cardoso é um dos 62 professores eméritos da Faculdade de Filosofia que foram homenageados com a inauguração da Galeria dos Professores Eméritos, lá no prédio da administração, juntamente com a Galeria dos Professores, dos fundadores, que são os professores da primeira turma de formandos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, de 1936 e 1937. Convidamos a todos que, quando puderem, que visitem essas duas galerias, esses painéis de exposição de espaço e memória, que está lá no prédio da administração, onde está a diretoria, onde são defendidas as sedes, e que é a primeira ação dessa comemoração dos 85 anos, que no próximo semestre se estende também para os prédios aqui de cima. Então, esses espaços de memória, de marcos da história da faculdade, também serão implementados nos vários edifícios da faculdade, assim como este grande trabalho que vem sendo feito de restauração deste edifício, que tem uma importância histórica para a arquitetura moderna de São Paulo. Então, para dar início à nossa conferência de hoje, nós vamos que terá a participação de mais um professor emérito da Faculdade de Filosofia, que é o professor José Arthur Gianotti. Convidamos a professora Maria Arminda Nascimento, diretora da Faculdade de Filosofia, para, junto com o professor Gianotti, dirigirem-se à mesa e darem início aos trabalhos de hoje. Boa tarde. Em primeiro lugar, quero agradecer muitíssimo a presença de todos, professores, estudantes, funcionários, nossos professores eméritos. Quero dizer que os nossos professores são um patrimônio, este sim, inestimável, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, que parte desse patrimônio compartilha com ele os nossos estudantes e funcionários. Quero apresentar rapidíssimas palavras, até porque ele dispensa todas as apresentações. O professor José Arthur Gianotti, ele graduou-se em Filosofia na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, em 1953. Aqui ele obteve seu título de doutorado em 1960, de livre docência em 1965, concluiu especialização em Filosofia na Universidade de Yale, e em 82 na Colômbia, e em 1969 foi aposentado compulsoriamente pelo arbítrio da ditadura no ato institucional número 5. Professor Gianotti dedicou-se e tem um vasto, um enorme currículo que eu vou me dispensar aqui, que me referi até porque, como eu disse, não se faz necessário, mas ele se dedicou aos estudos filosóficos, especialmente aos temas da lógica, da ética, da epistemologia, da dialética, do marxismo. Ele é um dos fundadores do SEBRAC, depois da aposentadoria compulsória de professores importantes da nossa faculdade. Em 25 de junho de 1998, foi o 21º professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Bom, o amigo já disse, rapidamente falando, que o objetivo dessa galeria é uma homenagem não só aos nossos fundadores, mas aos nossos professores eméritos. E eu, antes de terminar, queria rapidamente falar duas coisas. A primeira é, nós
fizemos um conjunto de atividades desde segunda-feira. Como vocês sabem, segunda-feira à noite tivemos a abertura dessas comemorações no Anfiteatro Camargo Guarnieri e a leitura cênica da peça A Prova de Fogo, de uma estudante das Ciências Sociais, a Consuelo de Castro, uma dramaturga importante, muito importante, que morreu não faz muito tempo, muito precocemente, e essa peça dirigida pelo Abílio, com estudantes da faculdade e da ECA, e eu falei hoje para o Abílio que eu tenho até uma boa notícia, a Proreitoria de Graduação quer fornecer bolsas para alunos que queiram se dedicar às atividades teatrais, como um processo de formação. Hoje de manhã eu estive com o pró-reitor e conversamos sobre isso. E essas comemorações, elas têm um sentido, né, muito explícito e muito forte também. O explícito é comemorar. As instituições são espaços de celebração e, no caso de universidade, também de hierarquização, de reconhecimento de mérito, etc. Mas tem um sentido político maior. Mostrar a importância dessa casa, dessa instituição, que vem da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Está aqui o professor Dantas, da Matemática, que ontem fez uma excelente exposição sobre os planos, né, de construção da cidade universitária e os lugares que tinham sido destinados à antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foram paulatinamente sendo perdidos, e que levou a essa enorme descentralização. Mas celebrar, mas revelar essa importância, sobretudo afirmar uma coisa que parecia não ser mais necessária, tanto no âmbito da universidade quanto para fora. O professor Fernando Henrique falou isso, acabou de falar, né? É o lugar das nossas disciplinas e a importância decisiva das nossas disciplinas na dinâmica do mundo contemporâneo. Engana-se, né? Eu vou repetir uma pequena frase do texto que eu escrevi para esse folder, engana-se que se trata de uma pura celebração. Ela é celebração, mas ela busca avivar, não busca avivar puramente o passado, mas antes torná-lo referência para pensar o futuro e o lugar das ciências humanas nas sociedades contemporâneas, hoje povoadas pela equívoca crença no caráter superior da técnica, da racionalidade dos meios, independentemente dos fins. Portanto, essas comemorações têm esse sentido também, mas elas têm o sentido de afirmar a nossa importância, no momento que, todo o tempo, os órgãos governamentais, as pessoas responsáveis pelas políticas universitárias e pelas políticas de cultura e de arte têm questionado o nosso lugar. Todo mundo sabe que ouvimos quantas vezes: para que serve a filosofia? Para que serve a sociologia? Foram as duas disciplinas diretamente atacadas. Mas para que serve as humanidades, as artes, a cultura? Para que serve? Isso é uma pergunta que é revelação da barbárie dos tempos em que vivemos. Então, neste momento, com a presença do professor emérito do porte do professor José Arthur Gianotti, nós estamos aqui começando não só a reafirmar o nosso lugar, inclusive no âmbito da universidade, mas, para além disso, pensar o nosso futuro. Para além disso, projetar o nosso futuro. Nenhuma comemoração
tem sentido se for apenas para celebrar o passado. O que importa é o presente e, sobretudo, o futuro. Muito obrigada. Teremos a conferência do professor José Arthur Gianotti, como bem disse o Abílio, a primeira que está inaugurando uma série. Professor, no meu nome pessoal, em nome de toda a Faculdade de Filosofia, eu agradeço muito ao senhor por ter aceitado o nosso convite. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada. Nossa diretora, eu vou agora. E ela me deu uma tarefa complicada. Ela falou, o que é isso, Cício? E como eu não vou defender a tese tradicional positivista, eu vou precisar mexer um pouco em certas críticas ao positivismo. Mas antes, tá bom? Mas antes eu devo notar uma espécie de ironia. Eu começo essa série. Eu acho que pouca gente na universidade viva, eu ainda estou vivo, embora gostoso, tem tanta frequentação na Faculdade de Filosofia. Eu estava no Colégio Estado, eu queria fazer filosofia desde o início, e em vez de fazer, não queria fazer o clássico, porque eu gostava de matemática, eu precisava reforçar a minha formação científica. Então, me sugeriram que eu fosse aluno regular do curso de letras da Faculdade de Letras Antigas da Faculdade de Filosofia. Aí eu pude estudar latim e não. Isso significa que eu comecei a frequentar a Faculdade de Filosofia no prédio da Maria do prédio da Praça da República, no terceiro andar, no curso de letras clássicas. Eu comecei a entender o que era essa maluquice na formação da universidade se criar uma faculdade nuclear retratando a estrutura de toda a universidade. Afinal de contas, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras é toda a universidade. A ideia foi a seguinte: nós já tínhamos vários institutos universitários. O problema era dar-lhes uma unidade científica. Então, se criou essa faculdade e ela foi distribuída no mundo inteiro. A Ciências Sociais ficou para a França, por curso. Química, como nós vimos ontem, basicamente para a Alemanha. A matemática é um fenômeno interessantíssimo, porque quem veio para cá era gente do Bourbaki. Eu aprendi teoria de conjunto no livro do Bourbaki, que naquele momento era o grupo que mais refinado do ponto de vista da formalização da teoria dos conjuntos. E assim por diante. Então, e tivemos professores maravilhosos e ao mesmo tempo professores ridículos. Eles esqueçam que eles trouxeram para cá, era um jovem professor. A faculdade tinha regras estritas. Ele não podia sair de São Paulo para estudar os indígenas. Precisava estudar, sair durante as férias. E havia necessidade de adaptar
o espírito da universidade ao Brasil, porque nós não tínhamos esse espírito. Muito bem. Eu então entro na faculdade de filosofia, depois em 50, faço o curso. Em 54, o meu professor, de Marx, estava doente, não trabalhou, não conseguia fechar o livro, mentira. Hoje a gente sabe que ele tem não sei quantos volumes curtos de trabalho, e ele em 1873 escreve para um colega dizendo: eu não consigo fechar o capital enquanto não se decidir a crise americana de 73, que é a primeira grande crise do capitalismo moderno. Então, Marx não resolve. Não resolve. E hoje nós sabemos melhor. A noção da dialética hegeliana nasce de São Paulo. A origem dessa contradição é a Carta de São Paulo aos Romanos, em particular, capítulo 4. Por quê? Porque o movimento hegeliano, seja natureza e espírito, implica que esse movimento se transforme em espírito, isso é, sopro. Mas para que Deus possa ser visto como espírito, São Paulo é claro quando diz o seguinte: para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para a nossa salvação, da Trindade se encontra a salvação quando o pecador se volta para o sopro, para o Espírito. Isto é, a noção de que Deus pode resolver a contradição implica que a nossa crença tenha como base não Deus como tal, não Deus como fundamento, não Deus como apenas criador, mas Deus como ressurrecto, e que assim salva os nossos pecados. Só através da ressurreição é que a dialética hegeliana pode funcionar. Obviamente ela não podia funcionar para uma dialética materialista. Mas nada. Tá certo? Eu mesmo fiz possível para tentar encontrar uma solução no comportamento, estilo de trabalho e reflexão. Eu senti só bem velhinho que eu percebo que nós estamos totalmente, nós tínhamos embarcado numa camuflada. Certo? Mas isso significa o seguinte: que se nós pensarmos, retirarmos do real, tal como nós pensamos, em relação ao homem, a dialética só pode ser logos, só pode ter muitos logos. Mas nós não podemos mais continuar a pensar o homem como um animal racional. O homem, um ser comum e que possui o logos, porque a racionalidade hoje ela explodiu no sentido de uma lógica única e universal. Isso só foi possível
depois do século XIX, em particular os trabalhos de Freire. Por quê? Porque a oposição verdadeiro-falso não é mais remetida a um algo contraditório, mas é remetida a um valor de verdade, verdadeiro ou falso. Certo? Que, portanto, se dá no nível do logos sem que se passe para o nível do real. Tanto assim que a lógica matemática moderna pode ter um teorema de Tarski, que é: se A é verdadeiro, entre aspas, então A é verdadeiro no real. Nós temos a passagem justamente do real, do logos, da linguagem, para o real, simplesmente através de instrumentações que são linguísticas. E aí aconteceu, a meu ver, um fenômeno na filosofia do século XX de altíssima importância. As filosofias deixam de tomar a lógica formal, o padrão da constituição do real, como Kant fazia, e tomam a linguagem. É a linguagem que hoje domina a formação dos teóricos das análises filosóficas. Mas uma linguagem que, portanto, não está subordinada a uma lógica formal, porque nós podemos formalizar a linguagem em várias maneiras, não tem problema nenhum. Mais ainda, é uma linguagem que não é mais estruturalista no sentido predominante que ela foi tomada durante o século XX. Isto é, Saussure caiu para lá. Por quê? Porque a linguagem para Saussure tem os seus elementos, os seus fonemas, não na base de uma identidade. F é dito aqui, ali. Não. F é dito por diferenças, por análises distintivas, por distinções. Por exemplo, F, no início dentro da palavra portuguesa, ela se distingue de G, o japonês não liga F a L, ele sempre não fala o R, laranja, o L vale para o R. Isso faz parte da fonologia, funcionou muito bem. E os filósofos despontaram uma filosofia estruturalista, negacionista, inclusive um grande filósofo que, a meu ver, perdeu-se no caminho inteiramente, que é Deleuze, por pensar exclusivamente a diferença como distinção. Por quê? Porque nunca foi possível uma gramática, uma semântica que fosse distintiva. É possível uma fonética, mas você não consegue, de forma nenhuma, montar uma gramática L, dizendo, o corpo se distingue da folha de papel pelas suas diferenças. Não houve. E a última grande gramática que nós sabemos, o que foi composta foi o Chomsky. Bom, você tem um processo recursivo que não tem nada a ver mais com a distinção tradicional. O resultado que
que hoje, do ponto de vista da gramática, é muito mais importante, a meu ver, um outro francês que é palmeirista, em vez de ser possessivo. Por quê? Porque a linguagem é pensada, no caso palmeirístico, eu, tu e o ele. É nessa relação semântica que a linguagem se estrutura. Portanto, sem pressupor o aristotelismo em que cada uma dessas regiões tinha a mesma estrutura de ser. Certo? E as ciências humanas são as ciências onde mais essas diversidades ontológicas estão presentes. Normal. Pega um texto de um colega nosso, você vai saber como é que ele está vendo o fenômeno social, que é muito diferente do outro colega que está vendo o conflito, ou está vendo um puxado do outro, ou como está vendo com história, com tradição, e assim por diante. Isto é, as ciências sociais é uma bagunça ontológica. E daí o seu interesse. Daí o seu interesse. Porque ela implica justamente num tipo de convivência que é muito superior à convivência daqueles que estavam bem assentados nos seus pressupostos ontológicos. Essa convivência é aceitar o outro como outro de escapar. E não é à toa que duas grandes filosofias do século passado, as mais diversas, uma feita por um nazista, Heidegger, toma o homem não mais como um homem, um animal racional, mas toma o homem como aquele ente que cuida do seu ser. Ele é aquele, esse aquele tal que cuida de como ele é, ou vai ser como está sendo. Ele é um Dasein, um Da que é mundo, um Sein que está ligado ao homem. O Wittgenstein, mesma coisa. Depois de ele ter passado por uma fase, vamos assim, fregueira ontológica da proposição, ele vai pensar a proposição não mais como uma unidade de sujeito predicado, sujeito básico. Vai pensar a linguagem como jogo. Pensar a linguagem como jogo. Todo mundo fala em jogo de linguagem hoje. É a coisa mais falada que a gente encontra na imprensa. A linguagem, jogo de linguagem. Jogo de linguagem significa o seguinte: que quando você fala, não está na palavra as raízes que vão dar se ela é certa ou errada. Porque quando você segue uma regra de jogo, ninguém sabe qual vai ser o resultado. Isso não tem sentido. Se o Santos entrasse em campo sabendo que ele é sempre, a gente não sabe se é o jogo. A noção de jogo de linguagem altera de tal forma a concepção do jogo, porque seguir uma regra não está mais ligada a uma espécie de tampão que eternamente vai marcar o mesmo selo. Eu aprendo o conjunto dos pares. 1, 3, 5. Certo?
Eu chego no número 100, eu vou dizer 102, 104, chego ao número 10 mil, quem diz que o aluno vai dizer 10 mil, 12 mil, 4 mil e assim por diante? Não está escrito em alguém que aprendeu uma regra que ele a aplique da mesma maneira. A aplicação da regra sempre tem uma incerteza, isso que é notável. A regra implica na incerteza intrínseca. A regra não é, como pensavam os futuralistas, define uma área de certeza segura e bota a incerteza do outro lado. A regra está escrita no processo de construção das certezas. E por isso que Wittgenstein pode dizer que a alma é um conceito lógico. Quem lê o órgão sabe que a alma é fundamental. Agora a alma não tem uma unidade, Aristóteles é bem claro a esse respeito. É através da alma que os sinais se transformam em signos e como signos eles podem ser projetados. Portanto, a alma tem uma função que não é lógica, ela é sintética como o não tem mais nada a ver com uma união de sistemas. A alma coloca o sistema na sua diferenciação e na sua aceitação. Então mudou o homem, animal racional, é uma herança do passado. Nós vamos pensá-los de forma diferente. As culturas estão aí. E agora as pessoas entendem como é que, para certos intelectuais tradicionais, precisam brigar contra a lógica, porque a lógica tira-lhes o chão onde estão pisando. A lógica se tornou um objeto de disputa. E muitas vezes essas disputas atingem os departamentos de uma maneira que nós não podemos imaginar. Veja bem, a Faculdade de Filosofia, de Letras, de Ciências de Letras, era uma unidade que imaginava que o saber pudesse ser contido numa única matriz. Era preciso trazer todos os institutos para essa matriz. Depois isso foi impossível, ela ficou Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. E nesse instrumento, nesse espaço, é o espaço de enormes brigas. Os departamentos de filosofia em geral são rings de lutas engalfinhadas. Nem sempre, porque a universidade hoje mudou muito o seu projeto popular. Foi mudado. Primeiro, nós tivemos, aí, durante o governo petista, um florescimento, 15 universidades foram formadas. E nós sabemos
qual é a função delas. A secretária 3 faz o curso, às vezes uma vagabunda, e depois recebe seu diploma, passa para a secretária 1. A ideia de pesquisa é uma ideia que está solta na universidade. São os institutos federais, como o CAPES, municípios CNPq, de ciência, como os museus, e assim por diante, onde a ciência, como o INPE, no Rio de Janeiro, é onde as ciências são feitas. E aqui nesta universidade, as ciências são feitas em alguns focos isolados. E daí, a monstruosidade da política desse governo em relação à universidade feita pelo ministro Castilho. Vai entrar no Silvia Castilho. Nós falamos sobre isso ontem, eu falo Augusto Conte. Então eu vou falar ministro Castilho. O ministro Castilho está juntando o CNPq e CAPES. Ele está destruindo os institutos. Ele está pegando os museus do Alina, estudos sobre palmares, e está colocando gente que é contra. Isto é, nós estamos tendo agora, nesse novo fascismo, um projeto de destruir a pesquisa, a liberdade de investigação. E eu fico muito contente que a gente possa começar essa primeira, esse ciclo, podendo denunciar o perigo que a nossa universidade está enfrentando. Obrigado. Professor Gianotti, em primeiro lugar quero agradecer muitíssimo ao senhor e vejam vocês todo o sentido desse convite a um professor como o professor Gianotti para inaugurar essa série sobre a reflexão, voltada à reflexão a respeito das nossas áreas, das ciências humanas e sociais, da cultura, da literatura, das artes, enfim. É claro que uma conferência normalmente comporta perguntas, mas se o professor concordar, era isso que eu queria dizer. Nós podemos ter aqui algumas perguntas. Antes de passar a palavra a vocês, eu quero só ler um pequeno trecho de um texto escrito pelo professor Gianotti, num texto da Universidade Henrique de Barbari, que tem a seguinte passagem, falando da universidade naquele período, nos anos 80. Primeiro, o sistema não pode ser visto tão só em função do cumprimento de suas tarefas básicas, pesquisa, docência e prestação de serviços, espécie de empresa destinada a produzir certo output. Consiste também numa forma de sociabilidade, num modo de vida pelo qual pessoas se formam e interagem através de certas regras e objetos domesticados. Possui, portanto, uma história passada e contemporânea que lhe confere feições e vicissitudes próprias. Segundo, a universidade é ainda uma das formas mais cruciais pela qual o país se expõe ao mundo, encontra sua identidade na medida em que traduz
suas experiências particulares, na linguagem da civilização e da barbárie. Com isso, fica excluída de imediato aquela visão provinciana que a concebe tão só como instituto de autoconhecimento e de formação de cidadãos totalmente autônomos, voltados para o seu interior, construído para refinar as peculiaridades de uma experiência nacional. Se a universidade não pode se distanciar do saber do seu povo, cumpre este destino participando de um processo bárbaro de civilização. Esse ciclo que hoje se abre é para pensar como as nossas áreas, a Faculdade de Filosofia, no âmbito da Universidade de São Paulo, tem que pensar para além da barbárie que está acontecendo hoje nesse país. Muito obrigada, professor. Então, a gente agora podia abrir inscrições para perguntas. Eu peço que as pessoas se identifiquem. Nós estamos sem microfone sem fio aqui na sala, então eu pedi as pessoas se dirigissem até o microfone. Nós estamos gravando, então quem for fazer uma pergunta, se possível. Oi, boa tarde, professor, tudo bem? Eu estava numa discussão, numa conversa com uma amiga essa semana e eu achei a ocasião aqui muito propícia para perguntar para pessoas que passaram por esse departamento há mais tempo. Eu sou aluno do segundo ano, né? Entrei aqui no ano passado em filosofia. E sempre me pego conversando com os amigos sobre a didática do curso de filosofia. E o que eu queria entender atualmente a didática do curso de filosofia é configurada com aulas expositivas, onde essas discussões que o senhor comentou que existiam antigamente já nem existem mais em salas, porque os alunos vêm para a sala de aula em função de um texto que será exposto pelo professor e pelas notas que deveriam ser tomadas. Desse semestre, eu fui abrir na licenciatura, comecei a abrir disciplinas na licenciatura. E lá a gente chega numa aula de didática, por exemplo, e temos instruções, estudos teóricos de como dar uma aula para provocar, para repassar esse conhecimento de uma forma melhor compreensível. Então a gente tem todo um estudo de didática e quando a gente chega na filosofia é o total oposto do que nos é ensinado na pedagogia, por exemplo. O que eu quero entender é se essa didática do departamento de filosofia é uma coisa, é como a filosofia é ensinada, ou é como a filosofia é ensinada aqui, ou é como a filosofia é ensinada aqui neste momento. Como que o senhor vê, qual seria a didática ideal para o ensino de filosofia? E quais seriam sugestões ou caminhos possíveis para isso? É mais uma pergunta sincera mesmo, de tentar entender como que foi em outros tempos e se entender se isso que eu tenho vivido, né, esse ano para cá sempre foi assim ou se é uma coisa específica de agora, sabe? Porque uma coisa que eu sinto que me incomoda a mim e outros amigos é tipo, essa aula expositiva, onde os alunos não têm essa capacidade de diálogo e acho que isso provoca uma imobilidade frente a essas atrocidades que a gente vê lá fora, sabe? No ano passado teve todas aquelas mobilizações na época das eleições e eu senti isso, que a filosofia foi o curso que menos se mobilizou frente a todas essas coisas. E falando com pessoas de outros anos, elas também comentam isso, de que a filosofia tem sido um dos cursos que menos se mobiliza politicamente, sabe? Tem a questão de o curso ser mais um departamento de história da filosofia do que de filosofia, mas enfim, é mais uma dúvida para entender como foram os outros campos a respeito dessa questão. Bom, primeiro eu estou afastado do departamento, mas segundo lá, eu tenho alguns séculos. Eu
Eu sei que os estudos agostinianos são muito bem. E eu sei, em particular, que os estudos em filosofia grega estão admiravelmente bem. Quando eu cheguei aqui, eu assisti aula de grego, eu não consegui. Porque eu, como Santo Agostinho, passei a terceira declinação. Porque era tão ruim, tão mal dado o curso de latim. Era um escândalo. Porque nós ficamos estudando como é que é, através do Canuto, palavras em europeu e tal. E quem tinha contato com o latim era padrecada, sabia mais tarde, poxa, foi dar aula de latim no, não sei, São Caetano, Santo André, não sei como lá. Ele entrava na aula falando latim e saía falando latim. E a criançada adorava. Isto é, o que você precisa lembrar é o seguinte: filosofia é logos, filosofia é linguagem. E é o domínio da linguagem que permite que nós possamos fazer filosofia. Então, eu não sei bem como está o departamento. Eu tenho alguns colegas de alto nível, conheço alguns cretinos, e conheço maus caracteres. Maus caracteres. Não sei. Mas o departamento, a universidade toda está assim. O que nós temos é que recuperar uma civilidade universitária e recuperar regras de disputa. Porque eu não sei se está nessa faculdade, está assim, mas em outras eu sei perfeitamente que se eu tiver uma vaga, vai para esse grupo. A segunda vai para o outro grupo. A terceira vai para o quarto grupo e se faz o rodízio conforme os interesses grupais, portanto, conforme as relações de poder na universidade. Nesse sentido, a Universidade Brasileira vai ser aquela que faz a secretariado terei secretariado e a pesquisa documental. Se não houver realmente um confronto, não de pedradas, mas de ideias, e que as pessoas deixam simplesmente de falar mal das pessoas em outros ambientes, nós não teremos nenhuma estruturação das ciências humanas. E isso é muito básico, nós estamos perdendo esse espaço. Meu nome é Valdir Beiridas, eu sou professor de Linguística. Linguística. Professor Gianotti, não vai ser uma pergunta, vai ser um comentário que muito me preocupa quando as pessoas se referem ao estruturalismo socialiano. Em geral, as pessoas que não conhecem a fundo a história da linguística, a história do pensamento do Saussure, as circunstâncias em que foi escrito o curso de Linguística Geral pelos alunos de Saussure e as circunstâncias em que depois se descobriram os escritos de Saussure no final do século passado e que estão, de certa maneira, digamos assim, redimensionando o que teria sido o pensamento de Saussure. Quando eu vejo afirmações do tipo que o senhor, com todo respeito, faz, Saussure caiu do cavalo, esse é o tipo de expressão que eu acho que não condiz num ambiente em que todos nós acadêmicos nos esforçamos para entender da melhor maneira possível as linhas teóricas que conduzem às ciências.
quando o senhor fala que o fenômeno da diferença não vale para o conteúdo, que só vale para o plano da expressão, ou seja, para a fonética, temos que entender que o estruturalismo fonológico e foneticista de Jacobson, de Trubetskoy, que imperaram como, digamos assim, a vitrine do estruturalismo dos anos 30 aos anos 50, eles não representam toda a reflexão do estruturalismo, que depois extrapolou para o plano do conteúdo das línguas o princípio da diferença sociriana. O aforismo principal de Saussure é: na língua só há diferença. Quando o senhor diz que não pode pôr copo ou papel, evidentemente que não, porque são campos semânticos diferentes. Não pode ir Que não se pode comparar copo com papel. Evidentemente que não é aí que se dá, porque a nossa percepção de conteúdo opõe sempre grande, baixo, pequeno, grande, alto, baixo. Então, o copo vai estar numa relação de diferença no seu próprio campo semântico com xícara, com caneco, com canecão, etc. Então, não dá para fazer isso. Eu quero com isso dizer que o princípio diferencial do estruturalismo se estendeu ao campo do conteúdo, ao campo do significado. E isso é muito pouco estudado, sobretudo no ambiente da filosofia, que, como você mesmo diz, teria de ter como prioridade de reflexão a investigação sobre a linguagem. Mas não é o que ocorre. Ocorre que há uma espécie de anatemização do estruturalismo, dos estudos linguísticos, há uma sobrevalorização das filosofias da linguagem, mas não há uma pesquisa filosófica sobre a língua. Até hoje, na minha leitura, eu só vejo um filósofo brasileiro que teve um trabalho único e que pouco difundido, Wilhelm Flusser, que escreveu a realidade, a linguagem como realidade. Ou seja, eu convido realmente os filósofos a estudarem o estruturalismo. No meu entendimento, aonde que errou o estruturalismo? Errou porque ele considerou o estruturalismo. Onde ele errou? Ou onde ele deve ser superado? Não porque ele foi muito categórico, ou por A e B, ou por grande e pequeno, e na língua as diferenças são granulares. Grande, não tão grande, não tão pequeno, mais ou menos pequeno. Então ele perdeu a aspectualização dos conteúdos, que hoje está sendo recuperado pelas novas teorias. Então o meu comentário aqui, modestamente, é matizar um pouco esse preconceito, essa caricatura que se construiu do estruturalismo, convidando os alunos, os estudantes, etc., a se inteirar melhor sobre o que é isso. Nós temos curso de pós-graduação há já quase uma década que trabalha sobre o movimento estruturalista, a guerra dos estruturalismos. Chomsky não entendeu o que foi estruturalismo saussuriano. Ele confundiu o estruturalismo americano de Bloomfield, misturou Saussure nessa panela, entrou com uma crítica feroz e ganhou notoriedade no mundo inteiro. Precisamos rever isso. Obrigado. Agradeço o puxão de orelha e, se o senhor permita, eu. Obviamente, numa palestra de 40 e poucos minutos, eu não poderia fazer toda a análise do estruturalismo. Apenas disse que ele tem dificuldade de estabelecer uma semântica. E pelo que o senhor acabou de me dizer, as semânticas são dadas pelos conteúdos e não puramente pelas suas diferenças, o que não é socioso. Mesmo os últimos escritos. Eu não sei por que o senhor desprezou o Calvinista. É um grande sociriano, o quê? Um grande sociriano. Sociriano? Bom, eu gostaria de saber quantas voltas ele já deu no túmulo agora. Eu fico impressionado realmente com as nossas diferenças. E eu agradeço que elas venham a público agora.
tarde. Meu nome é Adriana, eu sou pós-doutoranda no Departamento de Filosofia. Muito bom ouvi-lo, professor. Muito bom estar aqui, muito bom ouvi-lo. Nós temos mesmo um desafio epistemológico e histórico de lidar com a contradição. Não é? Eu estudo a Hannah Arendt e ela faz um diagnóstico dessa dificuldade, ou seja, nós vivemos isso, uma extrema dificuldade em lidar com a falta de referências, né? Já isso há séculos. E daí nós vivemos novamente mais um desdobramento disso, assim que eu vejo, desse processo de deterioração, de esgotamento. Como é que a gente encontra referências? De onde será que o senhor, onde o senhor vê que talvez possamos encontrar essas referências? Os conceitos importantes da Arendt são a pluralidade e a natalidade, um reexame da crítica do juízo de Kant. Talvez ali ela enxerga, os kantianos não concordam com isso, mas enfim, é aí que ela vê um caminho. O que o senhor acha? Será que nós precisamos, talvez nós não precisamos encontrarmos essas referências como elas existiram, mas de onde a gente encontra essa referência de um caminho, de um novo modo de lidar com essa contradição, que é algo que a gente não consegue mais negar, é algo que a gente tem que guardar, né? Lidar com, aprender a lidar. Obrigada. Obrigado. Primeiro, veja bem, a tentativa da Arendt é uma tentativa de retomar o que está a critica do juízo. A sua reflexão. Praticamente 70 anos. Mas tem uma vantagem. Hannah Arendt era aluna do Heidegger. Não, isso é mais que e, portanto, ela sabia perfeitamente qual era a crítica que Heidegger fazia à crítica do juízo. E ela tenta consertar. Será que ela consertou? Principalmente se nós agora tomarmos os novos textos publicados do Heidegger. Você sabe que há pouco tempo foi publicado a Right Heidegger, um texto de 1984, e que termina exatamente com um parágrafozinho sobre a linguagem. E depois tem um outro texto que é Intervextus Sprache, que é também sobre a linguagem. Não tem juízo, não tem kantismo. A tentativa de botar na área, de recuperar, no meu ver, a condição humana não é o melhor livro dela. O grande livro dela é o totalitarismo. Foi ela que teve a coragem de mostrar que tanto a União Soviética como o fascismo faziam um pacto e duas formas de julgamento. E ela tem outros livros, mas eu acho que, não sei, eu nunca gostei de condição humana. Estaremos sentar e fazer análise, como eu espero que um dia tenha a oportunidade de meu inimigo linguista podemos sentar e conversar sobre Chomsky. Professor, Eu sei que fazer o colega de matemática da mulher. É uma satisfação rever para nós aqui, levar nessa palestra. Janot disse que ele se formou em 54. Eu entrei na faculdade em 54. E me lembro, acho que ele virou assistente muito cedo, 55, 56. E eu era aluno de física,
nós frequentávamos muito o Grêmio, que era um lugar de encontro. E eu conversava com alunos do Janote e eles vinham falando de mecânica quântica. Falavam de mecânica quântica, uma série de coisas. Na época, como físico, a gente achava esquisito, porque eu também, no primeiro, segundo ano, entendia muito pouco de mecânica quântica. É só um aspecto histórico. Mas o que eu queria comentar, que o Janote falou a respeito do departamento, essas divisões, desses problemas, é que isso está ocorrendo em toda a universidade, em todos os departamentos. Por que está ocorrendo? E não ocorria no passado, principalmente quando nós éramos a Maria Antônia. Porque havia uma convivência interdisciplinar. Não era, o currículo não era interdisciplinar. Eu não fiz curso de filosofia ou de letras, mas eu conheci vários professores, colegas de filosofia. Conheci o Florestan, o Schember, que era da física, enfim. Isso nos criava um espírito mais aberto, da gente realmente se interessar pelas outras áreas. Agora, o que aconteceu com Augusto? Isso foi o motivo da minha palestra de ontem, que a professora Arminda se referiu. Quando viemos para a cidade universitária, nós fomos isolados, principalmente a Faculdade de Filosofia, que era de Ciências e Letras, né? E criaram-se os núcleos, o Instituto de Matemática, o Instituto de Física, de Biociências. Se vocês olharem o mapa do campus, vocês veem que a distância entre algumas das unidades chega a 4 quilômetros. Como é que se pode pensar, por exemplo, um aluno de licenciatura em Física, tendo aulas lá no morro, lá em cima, e as matérias de educação aqui embaixo? Não, é como me disse um aluno que pertence ao DCE ontem, né? Falou, não, isso, a USP, o campus aqui me lembra Brasília. Todo mundo de automóvel, quer dizer, não há contatos. Eu acho que a gente não, se não conseguirmos recuperar esse aspecto, e houve projetos ao longo do tempo que foram criados especificamente para haver contato. Os fundadores da USP tinham isso em mente. Agora, houve um grande erro, que foi a criação das cátedras. Ao mesmo que tinha um projeto fantástico, eu julgo que o projeto de fundação da USP, principalmente, tinha aspectos extraordinários, né? E isso foi se perdendo com o tempo. O único setor aqui no campo que é plano e que existiria interação é a Escola Politécnica. Mas os espaços entre os prédios da Politécnica viraram estacionamento. Então você nota que há um fenômeno geral de atomização. E isso faz com que a gente supervalorize as diferenças internas. Quer dizer, então isso fica muito mais exacerbado entre uma disputa entre dois professores do mesmo departamento do que se eles estivessem imersos numa situação mais ampla. Então eu acho que essa é uma tarefa fundamental. Já foi tentada em 56 e houve um arquiteto que redesenhou o campus com essa finalidade. Depois voltou-se tudo ao normal. Aí, com a ditadura militar, acabou o último espaço que seria comum, com aquela destruição dos dois prédios do CRUSP e o prolongamento daquela avenida em espaços que não agregam nada. Um deles tem um ponto automóvel. Quer dizer, toda vez que eu entro na USP hoje,
eu sinto isso. Quer dizer, é um isolamento enorme. Qualquer universidade americana, por exemplo, tem uma praça central onde todos passam. E tem as áreas verdes em volta. Aqui não. As áreas verdes são disjuntas das áreas educacionais. Quer dizer, a gente vê, é bonita a cidade universitária se ela for vista como um parque. Mas como uma instituição de ensino é uma tragédia. A questão não é de espaço. Pequenos carros andando por aí resolve. O maior problema do governo é o enclausuramento dos departamentos. Quando eu fui fazer análise 3, sem ter feito análise 1 e 2, foi um escândalo. Aí o professor, o nosso amigo, me deu o nome e dizia: como é que ela está fazendo um negócio desse? É óbvio. Se botar no menor equação, depois eu faço quer, dissesse uau, conjunto, eu não sabia fazer. Mas não é por isso que a teoria dos números transfinitos ou a teoria dos conjuntos necessita de exemplos complicados. E eu fiz o que fiz. Eu simplesmente não me deu esses exemplos para fazer. Hoje as optativas são optatórias e cada vez mais fecham o aluno em volta do professor e do mundo dele. É preciso abrir a universidade. Esse é o problema. A tecnologia resolve o problema. Bom, então nós já usamos da paciência do professor Janotti com 5 perguntas e eu quero agradecer muitíssimo, viu, professor, a sua presença aqui na sua casa. A diretoria, e eu falar diretoria não por querer de maneira nenhuma subsumir, desconhecer o meu lugar de diretora, mas porque a diretoria da Faculdade de Filosofia ela é bastante compartilhada. Eu compartilho muito com o vice-diretor e com vários professores. Então, a diretoria da Faculdade de Filosofia não só agradece muito, mas tem construído uma política que é uma política aberta, pluralista, de recepção, de agasalhamento de todas as posições. Nós temos que abrir mão de visões que possam ser fechadas, porque isso não só é avesso à universidade, mas é isso que está acontecendo aí fora. Nós estamos correndo um risco terrível que eu nunca pensei que pudesse, na minha vida, voltar a ver, porque eu estudei na época do regime militar. Na época, a Médici era uma coisa realmente apavorante, né? Eu não me esqueço que nesse auditório mesmo, um colega foi retirado não sei se esse é um outro, mas enfim, nesse espaço, por um agente de segurança com revólver. Eu temo que nós estejamos repetindo essa tragédia. Mas é pior, eu acho que é pior. É pior, é uma coisa que eu nunca imaginei que nós um dia pudéssemos ver e viver. Eu nunca pensei que eu fosse viver isso de novo, né? Mas situações como essa e a abertura da faculdade é parte da recusa, recusa a todas essas formas incivilizadas, intolerantes de convivência. Eu tenho dito que parte da chamada crise da universidade, talvez a que tem
uma força mais destrutiva tem sido a perda da sociabilidade acadêmica entre todos. E eu acho que esses momentos são momentos de recuperação e, para mim, pessoalmente, de esperança e de reconhecimento também. Dirigir uma instituição no porte dessa faculdade, com toda a sua diversidade e com toda a sua diversidade do ponto de vista do conhecimento, é um desafio terrível, mas é uma aventura também. É uma aventura que gratifica ao mesmo tempo. Então, quero agradecer muito ao senhor, por o senhor ter aceitado abrir essa nossa reflexão e abrir este momento a partir do qual nós vamos ter que pensar seriamente o nosso futuro como Faculdade de Filosofia, já que temos pouca força para resistir à barbárie reinante. Muito obrigada. Que era também francês, que estava substituindo o Jean Monnet, a educação de Angers, volta para a França
E diz a Custódia, não havia departamento, havia catedráticos, absolutamente mandamos. Ele sentiu tudo. Custódia foi contra a criação do departamento de filosofia, enquanto ele esteve como professor. Só quando ele saiu, eu entrei no seu lugar, substituto, e que o livro topou abandonar uma série de privilégios que ele tinha. Aí o Berger disse: alguém tem que dar lógica, porque nós não temos ninguém para dar lógica formal na faculdade. O Janotti. Eu estava fazendo também uma optatória, naquela optativa, e naquele momento era realmente optativa. Eu estava fazendo a análise 3, não tendo feito análise 1 e 2, fui seu colega, com curso de teorias conjuntos e topologia. Só que tem um problema. Eu sou dislexo. Então era perfeitamente normal. Principalmente dentro de quadro negro, eu dizia: vejamos a sequência dos números pares. 1, 3, 5, 6, assim por diante. Obviamente, logo corrigido, e assim que as coisas andavam. Mas isso já serviu para, naquela época, dizerem: já não sabe nada de lógica, pelo menos os astros. E é engraçado, a lógica sempre foi, no departamento de filosofia, um instrumento de guerra. Porque depois da minha aposentadoria, há uma luta em defesa do curso da faculdade de filosofia. Defesa absolutamente fora sentido, porque o Reale, que era reitor, já tinha dito ao Porchat de todos: eu sou o fascista mais liberal, eu não vou fazer nenhuma intervenção na faculdade de filosofia. Mas, de repente, se levanta a arma de que a lógica formal era instrumento do imperialismo americano. Também, nós criamos uma faculdade para que o espírito universitário de diálogo se instalasse. E, de repente, as brigas chegam a tal ponto na universidade que um grupo acusa o outro de estar a serviço do imperialismo americano, porque ele estuda lógica formal. O resultado foi... Não é brincadeira, não. O resultado foi tão desastroso que houve um racha no departamento de filosofia, saindo Porchat mais 5 dos melhores professores, formando o centro de lógica na Universidade de Campinas. Portanto, essa ideia de que nós estamos aqui todos felizes, trabalhando para o mesmo ideal, precisa ser, de certo modo, modulada. Eu quero defender a tese seguinte: para que serve a filosofia? Desculpa, para que serve as ciências humanas? Para controlar e dar sentido a esses conflitos que existem em todas as universidades, em todos os estudos de pesquisa. É preciso essas ciências têm, justamente porque elas cuidam do próprio fazer histórico, elas têm uma fusão muito peculiar. E aí eu vou chegar ao que está acontecendo hoje.
Isso está significando o seguinte, que eu não estou aceitando a teoria clássica da formação dos estudos filosóficos. Que você tem primeiro os científicos filosóficos, você tem a filosofia que tudo engloba, e aos poucos ela vai dando filhote e deixando de lado. Não é isso que acontece com a ciência humanas. Isso ainda, eu assisti, seria ensinado num curso belíssimo, quando eu fui ao Rio de Janeiro a assistir uma missa da Igreja Positivista, e lá eles me explicaram qual era a classificação das ciências do político, atrás do retrato de Clotilde. Eu não sei se essa igreja ainda está em funcionamento, não. É pena, porque realmente era um patrimônio nacional. Lá tem os primeiros desenhos da bandeira e assim por diante. Muito bem. O que está na origem dessa concepção positivista ou dessa concepção tradicional da formação da ciência? Obviamente, a filosofia das artes. O homem é definido como um homem racional, um homem que tem logos. E conforme esse logos se estrutura, primeiro pelas categorias, depois pela proposição basicamente esclarecedora, apofântica, depois pelo silogismo. E aí, essa estrutura lógica vai sendo aplicada à ciência de tal modo que a ciência nasce por um recorte do campo do ser. E é isso que acaba. Certo? Acabou por quê? Porque nem a física hoje, nem a física moderna, principalmente com o uso das novas tecnologias matemáticas, mantém o mesmo tipo de ser na teoria da relatividade e na física quântica. Isto é, eu sei que Einstein teve enorme dificuldade em entender ou aceitar a física quântica, porque a física quântica toma entidades que podem estar em vários lugares, vários circuitos, e que, portanto, não tem a mesma identidade que a identidade da matéria e da luz. Então, a física não mantém mais a estrutura aristotélica do saber. Certo? O Francisco Fernandes, num curso sobre a sociologia, Francisco era um grande pesquisador, nem sempre um bom teórico, com certeza. Dizia que a sociologia estudava primeiro os fatos sociais, depois o sentido, depois os sentidos, que é basicamente matéria, e depois a história, cujo método básico seria a dialética. O problema é que a dialética é um pepino para as ciências. Por quê? A filosofia pré-socrática aceitava a contradição sem problema nenhum. Ou Parmênides, ou Heráclito, podem dizer perfeitamente um todo e a sua banda. Quem vai dar um sentido muito peculiar a
contradição, isto é, em vez de a contradição ser simplesmente uma estrutura linguística do logo, ela passa a ser uma estrutura ontológica. Isto é, o próprio ser é contraditório. Isso acontece em Hegel. Certo? É Hegel que traz a contradição para o nível do ser. Mas por quê? Porque ele faz o ser como logos. Não é à toa, o grande livro, um dos grandes livros de Hegel, se chama A Ciência da Lógica. Mas hoje nós tínhamos um problema que já foi os problemas da minha geração. Sistematicamente, nós temos que lidar com o marxismo. Como é que nós podemos lidar com a contradição marxista? Certo? Quando nós lemos o Capital, nós vemos, quando chegamos no terceiro volume, né? O próprio Paul Singer dizia: isso não fecha. Porque havia tanta elemento que vinha intervir na contradição do trabalho do capital, porque a ideia política da dialética materialista era, o capital se organizaria como um todo que se afrontaria com um capital, um trabalhador, que é um capital total, para que ao Hegel a superação pudesse nascer. E hoje nós sabemos muito o que aconteceu. Marx não terminou. Foi Engels, que não era um filósofo, um bom sociólogo. Ali me avô o terceiro volume do Capital, fazendo que as coisas confluíssem num capital financeiro totalizante e uma classe operária totalizante. Então foi isso que Marx fez. Aí vem a teoria tradicional